Podcast do Transporte. Formada em arquitetura com mestrado e doutorado em mobilidade não motorizada pela FAO-USP, Meli Malatesta é uma referência quando o assunto é mobilidade sustentável a pé e por bicicleta no Brasil e lá fora. E tudo começou com um estágio nos tempos de faculdade que ela conseguiu na CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo. Os estágios que tinham disponíveis na minha época de faculdade era para um campo que estava se abrindo, que era a engenharia de tráfego. Então, eu entrei como estagiária na CT em março de 1977. Em seguida, eu fui para a gerência de segurança. Na gerência de segurança, eu tive o meu primeiro contato com o assunto pedestre. A gente estava estudando os locais, tentar entender por que ocorria o atropelamento. Depois de um tempo eu fui trabalhar, se criou uma área de planejamento, onde também foi criado o departamento de acessibilidade e circulação a pé. E aí eu fui convidada para trabalhar lá. E aí era legal, porque a gente fazia um trabalho já proativo. A caminhada da consultora e palestrante sobre mobilidade ativa, claro, não foi em linha reta, porque Meli estava descortinando um mundo novo, trazendo ideias revolucionárias que colocavam o ser humano no centro da questão. Resolvi fazer mestrado porque uma professora da FAO, da USP, achou que eu tinha que registrar meu conhecimento, que era importante, estava solto na minha cabeça. E aí eu criei o conceito de rede de mobilidade a pé. Agora eu sou professora convidada aí da arquitetura do Mackenzie. Os estudos da pioneira Meli Malatesta viraram leitura fundamental e de grande influência nas novas gerações de urbanistas. Mas perguntamos para essa ativista, criadora da Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP, por que o pedestre não ganha devida atenção. Ouça então o interessante ponto de vista da Meli Malatesta. Preconceito aos modos de mobilidade que usam o esforço do corpo, eu acho que eles remetem à escravidão, tá certo? A pessoa escravizada, ou as pessoas que trabalham utilizando o esforço físico. Por exemplo, servidoras domésticas, pedreiro, pessoal da construção civil, mesmo o zelador, faxineiro, porteiro. E aqui Meli Malatesta fala de um outro preconceito que ela vivenciou em sua longa carreira no setor de transporte. Na CT, principalmente quando eu trabalhei em operação, eu senti um ambiente extremamente discriminatório, machista, né? Eu cheguei a ser preterida numa promoção por um rapaz que não era nem formado, eu já tinha um tempo de formada, arquiteto, já tinha um tempo trabalhando, o mesmo tempo que ele, porque o gerente queria homem. Falava que mulher não tinha que trabalhar na área operacional. Meli Malatesta trabalhou 35 anos na CET e a gente imagina que a empresa já tenha se atualizado, claro. E nesse espaço nosso, dedicado às mulheres do transporte, a gente chama a atenção do que já mudou, mas também para o que ainda precisamos melhorar, porque muitos entraves persistem, né? Meli Malatesta segue seu caminho, com um olhar atento ao que atrapalha a mobilidade a pé, e chega às calçadas, que ela define como uma PPP, uma parceria público-privada bem mal realizada. Nesta relação com as prefeituras, os proprietários de casas, lojas, terrenos, fábricas, enfim, são legalmente os responsáveis pelas calçadas. Todo mundo tem que trabalhar no conceito de rede de mobilidade a pé. Entender que a calçada, ela é o elemento principal. Quase 40% dos deslocamentos diários nas cidades brasileiras são a pé, inteiramente a pé. O carro fica lá parado, vazio, o dia todo, enquanto as pessoas se espremem na calçada, que não são convidativas para as pessoas ficarem nela, ficarem fora de casa, se relacionarem. A via, a pista do veículo, ela é de responsabilidade da prefeitura. A calçada é uma PPP maldita. Cabe ao proprietário do lote construir e manter de acordo com a norma, né? E cabe à prefeitura fiscalizar. Fiscalizar a prefeitura não faz.
ela não se estrutura para cumprir essa função. Ou seja, é uma PPP maldita que não funciona. Você imagina se essa PPP se estendesse, a prefeitura não tem dinheiro mais. Cada um que pavimente a pista na frente da sua casa. Certo? Melim Malatesta voltará a ser ouvida muitas vezes aqui no podcast do Transporte. Enquanto isso, para um passeio geral sobre suas ideias e conceitos de mobilidade a pé, indicamos 2 livros da Meli: A Rede da Mobilidade a Pé, publicado pela Ana Blume Editora, e também o Pé de Igualdade, da editora Prisma. Podcast do Transporte.